Estou aqui embaixo hoje. Eu quero fazer um trabalho nesta manhã, né, que é algo que eu já vinha buscando desenvolver, né, há algum tempo. Na programação neurolinguística nós temos uma técnica chamada modelagem e a gente procura entender, né, ou até mesmo vivenciar determinadas habilidades de pessoas que nós escolhemos como modelo. Eu sou Adam Brasil, sou psicanalista, sou hipnoterapeuta, estudo, né, psicanálise desde 2011, hipnose desde 2013, PNL desde 2014, enfim. E aí, bem provavelmente, se você está nesse vídeo, você já me conhece. E aí já faz um tempo que eu estou querendo fazer esse trabalho de modelagem, né, para desenvolver uma habilidade específica e também para compartilhar contigo como que o processo acontece. Então, eu abri, né, esse espaço de maneira bem informal, então vocês estão vendo aí, né, a bagunça organizada aqui da minha mesa. Em alguns momentos, vou parar de olhar para cá porque eu vou usar o computador e até mesmo alguns exercícios, né, enfim. Mas eu vou buscar falar tudo o que eu estiver fazendo para você poder me acompanhar nesse processo. Eu não sei quanto tempo esse processo vai durar, eu reservei aqui algumas horas, mas até por conta da bateria do celular, como também como é um primeiro teste, né, um vídeo piloto, é uma experiência piloto, eu pretendo aí que se estenda, né, entre 30 minutos a 1 hora. O processo de modelagem pode demorar muito mais, pode até demorar dias, mas eu vou procurar fazer o que for possível dentro desses 30 minutos ou 60 minutos, tá? Espero que o celular aguente aí, então vez ou outra eu vou olhar aqui para o meu relógio para poder ver como que está aí o enquadramento, se ainda está gravando, olhar o tempo também, tá, que passou, então conto com sua compreensão. Então, como eu falei, a PNL parte de um pressuposto que se alguém é capaz de fazer algo, e esse alguém é um ser humano, então todo ser humano é capaz de fazer algo, é a mesma coisa. Eu não sei se o barulho, né, não testei no vídeo, então eu vou deixar sem o ventilador mesmo. Então, como eu dizia, para a PNL o pressuposto se alguém é capaz de fazer algo, então todos são capazes de fazer. E aí, então, a minha ideia é, a partir desse princípio, desse pressuposto, escolher uma pessoa que eu acredito que tem uma habilidade que eu estou querendo desenvolver, que é importante para mim desenvolver, e vou fazer aqui com vocês, né? Essas pessoas que a gente escolhe podem ser pessoas conhecidas ou desconhecidas, podem ser pessoas reais ou personagens, pode ser pessoas que você tem contato ou não, podem ser pessoas famosas ou não, enfim. Então é alguém que você acredita que tem uma habilidade específica, que aí você vai lá e procura desenvolver essa habilidade que essa pessoa tem. Então é mais ou menos assim. É como se agora, nesse processo de modelagem, eu fosse me interessar em imaginar como que essa pessoa que eu escolhi fez para desenvolver essa habilidade. Lembrando que pode ser que seja, eu estou me arriscando fazer isso aqui com vocês, porque pode ser que essa pessoa que eu escolhi veja esse vídeo e diga assim: nossa, ele viajou, nada a ver, eu não pensei assim, eu não me senti assim, né? Enfim, e descartar completamente. Pode ser, porque eu não estou conversando com ele aqui. Porém, boa parte das pessoas que foram modeladas ainda em vida, claro, relatam que sim, que existe, né, o que a PNL modelou bate com as percepções dele próprio, né? Então, um caso clássico é o Milton Erickson, né, que foi modelado pelo Bentley e pelo Grinder, e o Erickson disse: eu não sabia que era assim que eu fazia, mas agora que vocês estão me dizendo, eu me reconheço nisso. Então, é mais ou menos isso, tá? Vou repetir. Talvez eu não consiga atingir
o nível de modelagem que eu pretendo. Então eu posso fazer um outro vídeo, ou até mesmo perceber que esse formato não é legal, eu vou fazer sozinho, enfim. Então o compromisso que eu tenho aqui contigo é compartilhar um pouco dessa experiência. Não vou me comprometer de dar continuidade ou de me preocupar com os resultados disso não, tá? Então, realmente o meu objetivo aqui contigo é compartilhar um pouco essa vivência. Se for útil para ti, se você já estuda PNL, é legal, né? Você pode até opinar aí como é que você faz isso. Se você não estuda PNL e de repente você se interessar por estudar PNL, também é legal. Se você não estuda PNL, não se interessou, mas mesmo assim gastou aí alguns minutos da sua vida comigo, legal também, agradeço também por isso. E aí se você detestou esse vídeo, legal também agradeço por ter chegado até aqui, porque se você chegou até aqui, alguma coisa existe, alguma conexão existe, tá bom? Mas aí então, feita essa introdução, vamos lá. O que é que eu tenho aqui de material? Eu gosto muito de trabalhar com papel e caneta, né? Então eu tenho um caderninho aqui sem pauta, né? Que eu curto muito esse modelo. E tenho um computador com acesso à internet, que eu vou fazer algumas pesquisas sobre a vida dessa pessoa, apesar de que a modelagem pode ser feita em vários níveis. Então nesse tempo eu pretendo abordar alguns desses níveis, tá bom? Beleza. Então eu vou começar falando para vocês quem foi que eu escolhi, qual a habilidade que eu quero desenvolver e também qual o caminho que a gente vai trilhar para fazer essa modelagem. Então, a pessoa que eu escolhi, né? Não, eu vou começar com a habilidade. A habilidade que eu escolhi foi como o que eu preciso desenvolver, ou o que é importante que eu desenvolva para conseguir atingir um número maior de pessoas com o meu trabalho e com as coisas que eu produzo. E hoje em dia, né, uma forma da gente conseguir isso é através da internet, né? Houve um tempo que era um outro caminho. Então, o que eu vou buscar modelar hoje, ou o que eu vou procurar começar a modelar hoje, é a habilidade de atingir o maior número de pessoas. E aí, quando eu comecei a pensar sobre essa habilidade, na verdade, né, antes disso mesmo, eu queria modelar uma outra pessoa e uma outra habilidade. Mas aí eu não percebi fluxo, tá? Não senti fluxo, não senti que funcionava e acabei deixando esse projeto de lado. Outra coisa, tá? Só um parênteses. Aqui eu estou em casa, como vocês estão vendo, é um processo bem informal, então vai passar carro, o cachorro vai latir, vai ter barulho e a gente vai ter que lidar com isso durante o processo, até porque a minha proposta é fazer um vídeo sem edição, né? Então a ideia é que você acompanhe início, meio e fim de todo esse processo, tá? Mas voltando então para o ponto que eu estava conversando contigo, então a ideia é que a gente consiga, né? Primeiro me veio a ideia de modelar uma outra pessoa e uma outra habilidade, uma outra característica. Porém, acabou que não funcionou, né? Eu fui me atolando em compromissos e deixando essa ideia para lá. E aí depois veio essa outra habilidade, essa outra pessoa, e eu achei curioso, e aí eu pensei várias vezes em fazer esse momento, mas também não tinha fluxo, estava dedicado a um outro projeto. E aí chegou o dia, tá? Então chegou o dia com essa pessoa e com essa habilidade. A habilidade eu já disse para ti, né? A habilidade que eu quero modelar é o que fazer, como fazer, o que aprender, que caminho trilhar para atingir o maior número de pessoas através da internet, né? E levar o meu trabalho para o maior número de pessoas. Beleza. Quem eu escolhi, né, para modelar? Eu escolhi uma figura que fez isso muito bem e que no início, meu primeiro contato com o material dele na internet foi de um pouco de resistência, eu não curti muito, mas depois a minha filha foi consumindo, né, os vídeos dele e eu fui vendo o posicionamento dele, em especial dos últimos meses, eu admirei muito. E aí então a modelagem que eu vou fazer aqui é de um youtuber brasileiro chamado Felipe Neto, né? Que com certeza, se você está aqui no YouTube,
você já deve ter visto, independente de você gostar ou não, independente de você assistir ou não, certamente você já ouviu falar, né? Porque é bem raro alguém estar aqui no YouTube e nunca ter ouvido falar no nome do Felipe Neto. Quem sabe, né, esse vídeo chega até ele, como eu disse no início, talvez ele diga assim, nada a ver o que esse maluco está dizendo aí, não foi assim que eu desenvolvi essa habilidade, mas, né, é isso, assim. Então eu vou modelar o Felipe Neto, a habilidade de levar o trabalho dele, né, a um número gigante de pessoas, né, então eu vou modelar essa habilidade. E como eu disse a você, eu não estou muito preocupado com o resultado, eu quero compartilhar a experiência contigo e a partir dessa experiência eu também vou vendo que efeitos e que impacto vai tendo no cotidiano, no meu dia a dia, tá bom? Para deixar claro uma coisa para vocês, é importante criar um ambiente seguro para essa experiência acontecer. Então, o meu celular está no modo avião, sendo só gravado, o meu relógio não recebe notificações nesse momento e o meu computador, eu fechei todos os aplicativos que eu possa me comunicar com alguém, e-mail, WhatsApp, né? Enfim, porque eu quero me concentrar o máximo nessa experiência. Então, exige um nível de presença muito significativo, tá bom? Mas então vamos começar. Qual é o roteiro que a gente vai desenvolver? Para a modelagem, o Robert Dilts, que é da PNL Sistêmica, ele sempre utiliza um caminho que vai, que chama de níveis neurológicos, né? Que vai desde ambiente, comportamentos, capacidades, crenças e valores, identidade espiritual. Eu, particularmente, vou me concentrar nesse nível de crenças e valores para baixo, né? Crenças e valores, capacidades, comportamentos e ambiente. É um processo complexo, então como eu tenho essa proposta de compartilhar contigo, eu vou ver o que é que acontece à medida que eu vou desenvolvendo, né? Outra coisa, eu vou começar de um jeito que eu gosto, mas não obrigatoriamente tem que ser assim, que é pesquisando coisas sobre a vida da pessoa que eu quero modelar. Então eu vou começar aqui procurando a história mesmo, né? Quem é o Felipe Neto, onde foi que ele nasceu, quais são as empresas que ele tem hoje, qual a idade dele, se ele tem irmãos, né? Se os pais são vivos, enfim, vou começar pela história, tá bom? Lembrando também que eu não vou me preocupar muito com a fonte do site, se é confiável ou não, porque o meu objetivo aqui não é fazer fofoca, não é replicar, é entender o que se fala sobre ele na internet, o que é que tem público, e depois eu vou procurar fazer uma técnica que chama modelagem avançada, se for possível, se der tempo, para compartilhar um pouco com você. Então tá aqui, né? Vamos começar então. Estou escrevendo aqui o nome do meu modelado, Felipe Neto, e a habilidade que eu quero, né? Então a habilidade que eu quero, que é levar o meu trabalho, ou poderia falar até mesmo as minhas palavras, a minha voz, né? Então levar o meu trabalho a um número de pessoas, sei lá, aqui eu preciso até ser mais específico, tá? Eu poderia colocar levar o meu trabalho a centenas de pessoas, então eu vou colocar assim, tá? A centenas de pessoas. Poderia colocar milhares, poderia colocar um número mais específico, mas vou colocar assim, acho que é suficiente para o nosso trabalho aqui. Então essa é a habilidade que eu quero desenvolver, que eu quero aprender com o Felipe Neto, tá bom? Então eu vou procurar aqui, Felipe Neto, primeira coisa, Google Felipe Neto, e aí aqui eu já tenho uma referência da Wikipédia, né, que é um dos sites mais comuns, nem sempre é confiável, mas é mais comum, que diz assim, ó, Felipe Neto Rodrigues Vieira, mais conhecido como Felipe Neto, é um youtuber, empresário, ator, comediante, escritor e filantropo brasileiro, possuindo atualmente 44,7 milhões de inscritos e mais de 15 bilhões de visualizações acumuladas e é considerado o maior youtuber do Brasil. Também tem cidadania portuguesa. Então aqui já tem muitas informações que eu não conhecia, né? Primeiro porque esse Neto, ele geralmente vem no final quando é referência, né? Quando é neto de alguém usando o mesmo nome, é fulano, 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 neto.
Então talvez esse neto dele não seja uma referência ao avô. Então isso já me chama a atenção, isso já me traz uma informação que eu não sei o que é. E dentro da PNL e de várias abordagens do pensamento sistêmico, a gente não precisa explicar tudo. É só uma informação, então é como se eu pegasse essa informação e colocasse aqui numa prateleira para depois, em algum momento, isso ser útil, tá bom? Outra coisa que me chama a atenção é que essa questão da cidadania portuguesa eu não sabia, e também essa ideia da filantropia, né? Então, que leva a Wikipédia a caracterizar ele como um filantropo. Então, né, eu tenho aqui características do Felipe Neto que até são um pouco contraditórias, no sentido de empresário e filantropo pode ter interesses divergentes, né? No senso comum, mas me parece então que ele encontrou um jeito de organizar isso internamente. Talvez o foco fosse a filantropia e ele desenvolveu a empresa para isso, ou o contrário, à medida que ele foi desenvolvendo a empresa, ele foi percebendo que poderia contribuir também com um grupo de pessoas através da filantropia, né? Então isso me chama muita atenção, porque é algo que me agrada, que dialoga com os meus valores, mesmo que eu não saiba até que ponto é essa filantropia ou quantas pessoas atinge, mas perceber isso me confirma internamente que foi uma boa escolha para desenvolver, porque não adianta nada eu modelar uma habilidade que vai ferir os meus valores, né? Eu não vou conseguir desenvolver, então ler isso me dá uma confirmação interna. Outra coisa também que me confirma quando eu leio esse texto é que eu não pretendo ser o maior youtuber do Brasil. Então eu não pretendo competir com o Felipe Neto, eu não pretendo gerar, né, a quantidade de conteúdo que ele gera. Então isso também me dá um ok aqui internamente. Eu quero aprender a levar o meu trabalho a centenas de pessoas. Mas eu não quero, por exemplo, assim, eu quero desenvolver uma habilidade igual ao Felipe, eu quero ser, né, tido como o maior youtuber do Brasil. Não, essa a minha expectativa de modelar o trabalho dele é diferente. Se ele conseguir chegar a 44 milhões de inscritos, eu consigo, através da habilidade, modelando a habilidade dele, a levar o meu trabalho a centenas de pessoas, né? Então é isso, assim, isso também me deixa bem confortável internamente. Ainda aqui no resumo, né, porque eu não vi, eu não abri aqui, eu só vi o resumo, tá? Ainda aqui no resumo, o Felipe Neto nasceu dia 21 de janeiro de 88, então ele tem 34 anos. Eu nasci em 16 de outubro de 87, né? Então as nossas mães estavam grávidas num período muito semelhante, né? Então eu tenho 35 anos completados esse ano e ele completará, né, 35 anos no próximo mês, que esse vídeo eu estou gravando em dezembro. Nascido no Rio de Janeiro, 1,80 m de altura, eu tenho 72 irmãos, aqui só consta o Lucas Neto, e pai só consta a mãe, Rosa Esmeralda Pimenta Neto. Então isso também me chama a atenção, porque é que não tem o nome do pai, tá? Beleza, visto isso, eu vou abrir aqui a Wikipédia. Como eu disse, é um primeiro contato, tá? Então eu vou abrir a Wikipédia para ver o que é que tem mais. Assim, bom, a Wikipédia tem um texto relativamente longo, até porque ele é uma pessoa muito conhecida, né? Então não sei se eu vou ler tudo, até porque eu também quero procurar outras fontes, tá? Então vou só conferir aqui. Realmente... Bom, vamos lá, vamos prosseguir a leitura aqui. Seu sucesso inicial se deu mostrando nos seus vídeos sua opinião sobre celebridades, atividades do cotidiano e filmes, geralmente com tom fortemente crítico e ou cômico, sendo o primeiro a conquistar 1 milhão de inscritos no Brasil. Opinião sobre celebridades e atividades do cotidiano, para mim, não conversa comigo, mas já os filmes conversam sim, né? Os filmes fez parte da minha história, né? Eu tenho uma relação de desenvolvimento emocional, né? Psíquico, social com o cinema, então para mim isso é importante também. Vamos seguindo.
seus vídeos têm dado maior ênfase ao entretenimento geral. É irmão do youtuber Lucas Neto. Em 2019, tornou-se o segundo youtuber mais assistido do mundo. Em dezembro de 2019, entrou no ranking do Instituto Qualibest como um dos maiores influenciadores digitais do Brasil. Em 2020, foi incluído na tradicional lista das 100 pessoas mais influentes do mundo, organizada pela revista norte-americana Time. Então, aqui me chama a atenção esse detalhe do irmão, né, também ser um youtuber famoso, conhecido, porque talvez, então, essa habilidade seja uma habilidade que os dois têm, e aí essa habilidade pode ter vindo de um lugar de convivência dos dois. Não sei se em casa, não sei se na cidade que nasceram, no bairro que nasceram, enfim, não sei. Mas isso também me mostra que talvez seja uma habilidade que foi desenvolvida de maneira compartilhada. Como eu falei, né? Então lido com essa interferência. Felipe foi fundador da Paramaker, uma empresa de network dentro do YouTube, que é dona de canais como o Parafernália, IGN Brasil Network, gerenciando aproximadamente 5.000 canais em toda a sua rede, com um esforço para profissionalizar o mercado de vídeos online no Brasil. Curioso isso, né? Eu não conhecia essa informação, tá? Então, curioso isso, eu não conhecia essa informação, é nova, né, para mim, tá? Então, entender isso também, que, olha que legal isso, né? Então, o cara, ele teve um sucesso e ele entendeu que ele poderia compartilhar isso. Então, não sei o que é que a empresa dele faz, mas talvez essa empresa, né, como a de vídeos online no Brasil, talvez essa empresa já seja uma forma de compartilhar o conhecimento dele, né? Então, em vez dele criar um curso na internet como produzir vídeos, talvez a forma que ele encontrou foi: vamos gerenciar e impulsionar, né, ou compartilhar uma série de ferramentas, vamos criar um ambiente para que esses vídeos se desenvolvam. Enfim, né, eu não tenho certeza, mas essa ideia também é bem curioso, né? Assim, eu confesso que para mim, eu nunca tinha ouvido, se você está me vendo aí nesse vídeo e vai me chamar de desconectado com a realidade, né? Deixa aí no chat o que é que você acha disso, mas eu confesso que eu também nunca tinha ouvido falar sobre o Parafernália, né? Os vídeos que eu assisto com a minha filha vez ou outra são vídeos direto do canal dele, com a equipe dele, ali o Vitor, a Samantha, o Marcelo, enfim. Então eu não sabia da existência desse né, do Parafernália, acho que nunca consumi um vídeo deles, não. Mas enfim, vai que eu já tenha visto e não me lembro, né? Ok, então a princípio, pessoal, eu venho confirmando internamente que foi uma boa escolha, que de fato ele tem essa habilidade, né, de levar o conhecimento dele a muitas pessoas. Agora eu quero entender como que ele fez isso. E aí na própria Wikipédia tem uma biografia, uma carreira, e tem um trecho sobre carreira, que eu acho que vai me ajudar a entender um pouco mais esse contexto de como é que ele desenvolveu isso, para eu fazer né, começar o exercício de modelagem, porque eu já estou vendo, né, nesses 20 e poucos minutos iniciais que eu não vou conseguir terminar tudo em um único momento. Né? Como muitas coisas foram dizendo sim internamente, eu percebo que é algo que eu vou precisar trabalhar mais vezes, mais tempo, mais dias. Mas eu quero compartilhar algo contigo aqui, tá? Então, a biografia diz assim: Felipe Neto Rodrigues Vieira nasceu e cresceu no Rio de Janeiro, no Buraco do Padre, bairro do Engenho Novo, zona norte da cidade do Rio de Janeiro. Ele é filho de Rosa Esmeralda Pimenta Neto e Alexandre Rodrigues Vieira. Pronto, então aqui tem o nome do pai dele, né, que no resumo não aparecia, não sei porquê. E também cresceu com seu irmão, o youtuber e ator Lucas Neto. Seu pai... Não fica claro aqui se o Lucas Neto é mais novo ou mais velho, tá? Então, eu acho que o Lucas Neto é mais novo, mas eu não tenho certeza. Vou buscar essa informação que eu acho que é relevante para entender esse processo. Tá, o Lucas Neto nasceu em 92, então sim,
né, é o irmão mais novo. A princípio, o Felipe Neto é o irmão mais velho de 2 filhos homens. Por que é que eu digo a princípio? Né? Porque eu dentro do pensamento sistêmico, a gente conta os não nascidos. Então, eu não sei se teve algum aborto, né, antes dele ou depois dele, enfim. Então, a princípio, dentro dessa configuração do que é conhecido na internet, ele é o filho mais velho. Seu pai é um psicólogo brasileiro, enquanto sua mãe é portuguesa. Então, olha só, né? O pai é um psicólogo brasileiro e aí, enfim, eu vou continuar lendo porque eu não sei se ele morou, se ele, né, cresceu com o pai e a mãe juntos, mas aí talvez aquela história da habilidade vir de algum lugar, né? Quem sabe aí pode ter sido desenvolvida pela presença de um psicólogo dentro de casa, né? Não sei, aqui eu estou viajando, tá? Eu vou aproveitar e já dar uma olhada se existe alguma informação dele na internet, assim, né? Curioso, assim, né? Aparentemente não bate, assim, né? Tipo, você bota Felipe Neto no Google, explode, assim, né? Você bota Alexandre Rodrigues Vieira no Google, tá? Eu estou encontrando aqui, né, baseado em terapia de vidas passadas, mas e é do Rio, mas aí eu não sei, né, assim, enfim, não sei se o caminho é esse, tá? Mas vamos seguindo aqui. Sua mãe é portuguesa. Felipe possui as 2 nacionalidades, brasileira e portuguesa, começou a trabalhar aos 13 anos. Opa, olha só, essa informação é relevante, né? Porque então ele começou muito cedo esse desenvolvimento profissional em uma loja que comercializava itens de metal para camelôs. Aos 14 abriu uma empresa de telemensagem, olha só, né? Então esse é um dos desafios, tá? Porque mesmo eu acreditando que é possível modelar, aqui a gente vê que ele já tinha possivelmente uma característica nata, né? Uma característica própria, que ele veio aflorando, né? Então é uma coisa que ele foi meio como se fosse um bloco de mármore e ele foi lapidando até encontrar esse formato de empresa hoje que está no YouTube, né? Então isso é uma coisa que me deixa atento já de cara, né? Então 14 anos ele já abriu a primeira empresa de telemensagens que, devido à incomplacência de seus clientes, acabou falindo pouco tempo depois. Imagine esses clientes de um garoto de 14 anos, né? Então, enfim, é isso, né? Ao mesmo tempo em que trabalhava ainda na adolescência, fazia curso de teatro e atuava em alguns espetáculos. Pronto, então um curso de teatro. Outra coisa que nós temos em comum, né? Eu também fiz, na adolescência, pré-adolescência e adolescência, eu fiz alguns anos de teatro e também atuei em alguns espetáculos. Óbvio que lá no Rio, a proporção que isso ganha é muito maior do que uma cidade no interior do estado de Ceará. Mas, né, é legal esse processo, né? Em 13 de março de 2021, Felipe Neto informou que 3 jornalistas escreviam a sua biografia não autorizada. Ele afirmou via Twitter que não viveu nem perto do suficiente para ter uma biografia. Olha só, né? Então isso também é importante. Não sei se essas biografias foram publicadas. Acho que até vale a pena, né? Livro, biografia, Felipe Neto. Não sei se foram publicadas, mas acho que sim, ó. Tem aqui Felipe Neto, influenciador, livro Felipe Neto, A Vida por Trás das Câmeras, a trajetória de um dos maiores youtubers do Brasil. Olha só, né? Então existe aí algumas obras que tem a foto dele, né? Então não sei se alguma desses ele aprovou ou se alguma desses foi escrito por ele. Mas essa informação também é bem importante, assim, né? Porque
Nelson Lima Neto, autor de um deles. O outro, não sei, não deixa claro, né, se foi a equipe dele mesmo que fez. Mas parece que tem um tom mais divertido, né? E o outro é uma revista de coquetel, que eu acho que é um livro com... enfim. Eu vou ler, tá, esses livros depois, ou pelo menos esse que tem aqui na Amazon eu vou comprar e ler. Por isso que eu disse que não vai dar para concluir. De cara eu já percebo que não vai dar para concluir num único vídeo esse processo de modelagem, mas já tem bastante coisa acontecendo aqui dentro, tá? Então beleza, vamos seguir aqui. A carreira, então, de 2010 até 2015, isso do Não Faz Sentido e Primeiros Trabalhos. Então, em abril de 2010, começou a postar vídeos em seu canal do YouTube, né? Então vamos lá, 2010 começou os vídeos no YouTube. Abordando temas da época e fazendo críticas a comportamentos e atitudes de artistas e da própria população, geralmente com tom cômico e agressivo. Isso, né, essa coisa do tom cômico e agressivo pode ser um mecanismo de defesa, né? Eu particularmente tenho muito isso, assim, eu aciono muito a ironia, né, a acidez, né, para afastar um pouco algumas coisas que eu não me sinto confortável, né? Então talvez também seja aí algo, ou então eu só estou reconhecendo porque eu tenho em mim, né? Também isso é um princípio do pensamento sistêmico. Enfim, rapidamente o seu canal começou a ganhar notoriedade na mídia, vídeos falando sobre assuntos que o incomodavam, especialmente os relacionados às formas de entretenimento tipicamente associados ao público feminino jovem, causaram grande repercussão e opiniões diversificadas entre os internautas. Após o sucesso da internet e a repercussão da mídia, Felipe participou de campanhas publicitárias e se tornou o garoto propaganda de algumas marcas. Então isso tudo me parece, né, que já deu um boom ali em 2010, né? Então ainda no ano de 2010, Felipe Neto recusou um convite para trabalhar como repórter do programa Tudo é Possível, da Rede Record, e em 11 de dezembro do mesmo ano entrou no ar com o canal Multishow, para o qual o programa Será que Faz Sentido? Que consistia em mostrar a história de um jovem ator para fazer um programa de TV. Eu não tive contato com esse programa, né? Então eu nem tive contato com esse período dele no YouTube, eu não conhecia, tá? Em maio de 2011, então 2010 já acontecem esses eventos que talvez já sejam um boom, né? Que é essa habilidade que eu estou em busca, então talvez essa habilidade já tenha nascido lá aos 14 anos, mas talvez em 2010, né? Que aí eu preciso fazer conta para entender aqui com que idade ele estava, né? Se ele nasceu em 88, 98 ele fez 10 anos, 2008 20 anos, 22 anos, né? Mais ou menos. Então ele ali com 22 anos, ele talvez já tenha sido um boom, né? Então essa habilidade talvez já tenha aflorado ali em 2010. Claro que vai ganhar outros contornos, vai se desenvolver de maneira diferente, com o amadurecimento, com a vida, mas talvez esse seja um ponto de divisão que eu estou buscando nesse momento, né? Tá. Em maio de 2011, Felipe acompanha... só um detalhe. Lembra que eu falei a história dos valores, né? Então, por que essa recusa do convite do programa Tudo é Possível da Rede Record? Né? Será que foi uma coisa de valor também, né? De valores pessoais, ou foi uma coisa de negociação que não caminhou, que também bate em valores pessoais, enfim, né? Mas será que foi uma coisa mais no sentido de eu não quero associar minha imagem a esse tipo de programa, ou não compensa me dedicar a esse projeto agora? E aí quando eu digo compensa, não só financeiramente, mas também emocionalmente, enfim, né? Didaticamente, enfim, né? Estilo de vida, enfim, tudo isso, tá? Só um minuto, vamos prosseguir aqui. Então,
Em maio de 2011, Felipe, acompanhado por Fábio Nunes, estreou um quadro de humor no programa Esporte Espetacular da Rede Globo, onde ambos faziam breves cenas humorísticas sobre o mundo esportivo. Em julho do mesmo ano, ele participou de outro programa no canal Multishow, intitulado Até Que Faz Sentido, onde ouvia a opinião de diversas pessoas sobre diferentes assuntos como trânsito, consumismo, pessoas inconvenientes, e também dava sua própria opinião, porém com menos informalidade do que se apresentava na internet. Em agosto de 2012, seu canal no YouTube chegou a 1 milhão de inscritos, sendo o primeiro canal em língua portuguesa a atingir essa marca. Então, né, eu não sabia que ele tinha participado do Globo Esporte, do Esporte Espetacular, né, da Rede Globo, enfim. Então, em 2011, talvez ele não tivesse ainda percebido essa habilidade de usar a internet, né, para expandir isso que ele tem, essa habilidade que ele tem. Ou ele já tinha percebido isso e quis fazer TV como uma forma, né, como uma rota de depois desenvolver aquilo que ele queria. Não sei, tá? Mas eu deixo essas duas hipóteses como, lembra? Informação na prateleira para depois trabalhar. Então, 2011 ainda foi feito TV e ainda não teve esse super foco no que eu estou procurando, na habilidade que eu estou procurando, apesar de que a TV também, né? Você tem que ter a habilidade de atingir um número maior de pessoas, mas é que eu estou achando que eu estou me concentrando no YouTube porque é uma coisa própria, né? A TV já tem aquela estrutura, independente da pessoa que estiver ali, do repórter, do comediante, do ator, é óbvio, vão ter atores, atrizes, vão ter repórteres que vão se destacar mais do que os outros, isso é comum, mas já tem uma estrutura ali, né, de exibição. E no caso, o que eu estou buscando, a habilidade que eu estou buscando desenvolver é justamente sem essa estrutura ainda, né? Então como que ele montou, como que ele aplicou essa habilidade para essa estrutura. E ali em 2012, então, ele chegou a 1 milhão de inscritos no YouTube, sendo o primeiro canal da língua portuguesa a atingir essa marca. Em dezembro de 2012, Felipe participa do YouPix Festival, onde destacou a importância da plataforma YouPix no incentivo para a produção de conteúdos e na oportunidade para o surgimento de novos talentos. Eu não conheço essa plataforma, né? Não sei se existe ainda, mas é algo que é importante também, né? Depois eu conhecer, tá bom? Mas não vou desviar para não abrir muito o leque aqui. Em 2013, estreou a websérie A Toca, produzida pela Parafernália por serviço pago de TV na internet Netflix. No dia, tá vendo? Eu não conheço, né? No dia 11 de março de 2014, anunciou em suas redes sociais que faria um curso de 3 semanas em Harvard. Ele cursou o primeiro módulo do programa OPM, Over President Management, um curso curto para empresários. Isso em 2013, né? Então, olha aí, de novo aquilo que eu falei, né? Então, ele já tinha uma habilidade inata, né? E aí ele foi, inclusive, em busca de conhecimentos, né? Enfim, né? De informações que ajudassem ele aí nesse processo de afinar, né, a sua habilidade como empresário. No segundo semestre de 2015, Felipe deu início aos ensaios de seu novo trabalho no teatro, o espetáculo Minha Vida Não Faz Sentido, inspirado em seu canal, foi produzido exclusivamente para o Netflix Brasil. Eu também não conheço, quero assistir depois, assim como o livro, né? Esse espetáculo, né? Não sei se ainda está lá na Netflix, mas é isso, assim, acho que é importante também no processo de modelagem a gente ver esse material, né? No segundo semestre, isso eu já li. Em dezembro de 2015, embarcou para Las Vegas e gravou a websérie Reality Las Vegas Real para o grupo ET Brasil, ao lado do ator Maurício Meirelles. Mais tarde gravou Miami Rio, também para o grupo ET Brasil. De 2016 até o presente, fim do Não Faz Sentido e nova fase. Beleza, né? Então 2016 tem algum divisor de águas aí na vida dele. A partir de 2016, Felipe Neto resolveu repaginar seu canal no YouTube. Em 2017 mudou-se de seu apartamento para uma mansão avaliada em 6 milhões de reais, 6 milhões e meio de reais, na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, e criou no
e criou um canal no YouTube junto com seu irmão Lucas, com quem foi morar, batendo o recorde de menor tempo com 1 milhão de inscritos em menos de 24 horas. Beleza, né? Então, olha que curioso, né? Então, o irmão já tem essa habilidade também, e aí eles se juntaram, né, para fazer esse movimento e usar, né, os recursos dos dois, não somente para o trabalho na internet, mas também para conviver, né, em uma residência. Eu acabei sendo inserido no mundo infantil graças ao sucesso do meu irmão Lucas Neto com as crianças. Ele virou a maior febre infantil da história do Brasil desde a Xuxa. Embora o meu público majoritário continue sendo sempre adolescentes e adultos, crianças começaram a me assistir sem eu ter me preparado para isso. Então precisei aprender enquanto fazia. No início erros foram cometidos, campanhas publicitárias que poderiam ter sido evitadas ou feitas de outra forma, mas eu fui aprendendo e evoluindo. Não existe uma faculdade de criação de conteúdo para crianças, eu tive que aprender na prática. Por isso sempre faço desafios. Se você acha que meu canal é uma influência em qualquer nível, eu desafio a assistir por uma semana e manter a mesma opinião. É legal essa lógica, né? Porque uma das coisas que me chamou a atenção para modelar o Felipe Neto foi justamente o comentário quando ele fala sobre uma patrocinadora do canal dele, que é de jogos de apostas, e ele fala assim, né, olha, tem que ter maior de 18 anos, ele faz até um alerta, né, 18 anos, e ele também faz um comentário que parece besteira, assim, não é uma frase solta, mas que de novo volta àquela história dos valores, que é quando ele diz assim, use o dinheiro que você tem sobrando, né? Se é o dinheiro do seu dia a dia, né? Para suas contas, para o seu sustento, evite apostar esse dinheiro. Obviamente que essa instrução, essa ordem, né? Pode ser que não seja seguida e pessoas que estão vendo o canal dele acabam se influenciando por apostar dinheiro. Mas aí, no caso, inserir essa frase mostra que existe aí um comprometimento, né? Um compromisso ou um grau de preocupação, né? Mesmo que tenha vindo do marketing, mas ele concordou, então um grau de preocupação dos efeitos, né? desse patrocínio na vida das pessoas que estão assistindo o canal, né? Felipe Neto contratou conselheiros, pedagogos e psicólogos para trabalhar no canal após descobrir que crianças começaram a assistir, que era até aquele momento voltado sempre para adolescentes e adultos. Vai que ele vê esse vídeo e me contrata também para trabalhar com PNL e com pensamento sistêmico, né? Não sei. O meu propósito é modelar essa habilidade, né? Inclusive meu tempo está chegando ao fim já. Em 17 de novembro de 2017, anunciou sua rede de coxinhas ao lado de Lucas Neto, a Netos. Em agosto de 2018, estreou o canal de jogos Final Level. Foi divulgado em outubro de 2019 que Felipe Neto emprega 200 pessoas. Beleza, eu vou correr aqui um pouquinho. Quando questionado sobre o conteúdo produzido no canal, Felipe Neto respondeu que faz vídeos de variedades sobre ciência, história, geografia, o mundo animal, vegetal, até mineral. Contudo, sempre digo que meu canal não é de educação e as informações estão ali para divertir. Caso surja alguma dúvida, tem que ser tirada com o professor. Em novembro de 2019, Felipe Neto apresenta em seu canal o show da Black Friday, a maior live já feita no YouTube. O evento foi gravado no YouTube Space, no Rio de Janeiro, e contou com a participação de outras personalidades, sendo também transmitido simultaneamente em mais de um canal. Ainda em novembro, revelou que negou entrar no programa A Fazenda 11. Em janeiro de 2020, Felipe Neto aparece no vídeo promocional da Netflix Brasil na série Sex Education. Em março de 2020, devido a seus funcionários estarem afastados dos postos de trabalho por causa da Covid-19, Felipe Neto lançou em seu canal no YouTube uma série gameplay da saga Minecraft. Filantropia, Bienal do Livro Rio de Janeiro. Em setembro de 2019, Felipe Neto comprou 14 mil livros da temática LGBT em resposta à censura de Um Beijo Entre Homens estampado em um gibi do prefeito do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella. Também os livros foram doados na Bienal do Livro do Rio de Janeiro após a atitude do youtuber tornou-se alvo de ameaças de morte pela ala conservadora e passou a andar com esquema de segurança. Por esta ação, ganhou uma medalha de mérito na Câmara dos Deputados do Brasil. O posicionamento de Felipe Neto na Bienal do Rio o colocou no centro do debate político quando questionado no estado de São Paulo. Ele respondeu: não me defino, não há como se definir politicamente no Brasil hoje, porque tudo virou fla-flu.
Se sou de direita, sou ultraconservador, tucano defensor da concentração de renda. Se sou de esquerda, sou comunista ou petista e maconheiro. Eu luto pelo bom senso, eu luto pela diminuição da desigualdade social, pela diversidade, pelas liberdades individuais, pela democracia. As pessoas que me encaixem no espectro que preferirem. Na entrevista concedida pelo Estado de São Paulo, também comentou sobre a situação política brasileira e negou que pretende se candidatar a alguma eleição. E aí vem as empresas, né? Paramount Network, Take for Content, Play9, enfim. Então, eu não vou ler sobre essa coisa das empresas, porque é algo que eu vou deixar para uma outra oportunidade, para um outro momento, tá? Com esse material, acho que a gente já tem informações, e como o meu compromisso contigo é entre 30 minutos e 60 minutos, né? Nós já estamos aí em 45 minutos, então eu vou fazer o exercício de modelagem, né? Que é um exercício relativamente simples, a gente chama de modelagem avançada, é um exercício relativamente simples. A ideia é que eu possa fazer uma espécie de meditação, organizar todas essas informações internamente e conseguir acessar, né, um nível, um estado em que seja possível despertar essas habilidades dentro de mim. Então a ideia é a mesma, né? Essas habilidades já existem aí como semente dentro de mim, e a ideia é que a partir desse contato com a história de Felipe Neto eu consiga pegar aí uma ferramenta para ir entalhando essa habilidade dentro de mim como se fosse um bloco de mármore. Então, para isso, eu vou afastar um pouco aqui a minha cadeira do local. Eu não sei se aqui fica bom, acredito que sim, beleza? E aí, esse trabalho ele é muito interno, mas eu vou procurar comentar um pouco, tá? Para que você também assista, acompanhe aí algumas informações, tá bom? Então, vou procurar aqui uma posição confortável. E eu vou começar fazendo um exercício, né? Em que eu imagino que aqui na minha frente, né, aqui na cadeira, está a imagem, né, do Felipe Neto e essa habilidade que eu quero modelar, tá? E aí quando eu me centrar, é como se eu estivesse me conectando a essa habilidade, né? Imaginando que é possível me conectar a essa habilidade. E aí eu vou manter os meus olhos fechados, mas vou deixar o meu corpo se posicionar como parece ser mais confortável para ele nesse momento, tá? E aí é como se eu estivesse perguntando internamente como que faz para conseguir este impacto, para conseguir esta habilidade de impactar um número maior de pessoas, centenas de pessoas. Se eu estivesse na frente do Felipe Neto e fizesse essa pergunta, como que eu posso atingir centenas de pessoas? E parece que para atingir centenas de pessoas, o caminho é encontrar o meio termo entre o que você quer informar a elas e o que elas querem receber de você. Porque a partir do momento que você pretende atingir um número grande de pessoas, você precisa ficar atento ao que é importante que elas escutam, o que é importante, o que é que elas estão em busca.
E aí as pessoas estão em busca de muita coisa. E talvez algumas dessas coisas que elas estão em busca você não consiga entregar. Então você não vai conseguir, a não ser que você crie um personagem para isso, mas você não vai conseguir entregar algo que você não tem. Então, na verdade, para que você atinja o maior número de pessoas, não é decidir antes o que você quer oferecer, é perceber antes o que essas pessoas estão em busca e olhar para o que você tem para oferecer para entregar para elas. Então, é um movimento, sim, é simples, né? Você olha para elas, percebe o que é que elas estão buscando, percebe a necessidade delas, o que é que elas querem ouvir, o que é que elas querem receber. E aí dessas coisas você elenca lá, tipo, 30 coisas que elas querem receber, e dessas coisas que elas querem receber, você percebe o que é possível para te entregar. E como que você vai entregar isso? Então, às vezes as pessoas que querem receber, tipo, PNL, né, que é algo do tema desse vídeo. As pessoas que querem receber PNL não querem receber em vídeo. Às vezes as pessoas querem receber PNL e querem receber de uma maneira divertida. Às vezes as pessoas que querem receber PNL, elas nem sabem que existem outras formas de receber, porque elas estão acostumadas a receber PNL num curso lá, tipo, sei lá, no final de semana, no hotel, com uma pessoa e tal. E aí talvez elas nem saibam que existem outras formas de receber. Então aí é onde entra o teu lugar, o teu jeito de fazer. É aí onde entra o teu jeito de chegar lá e dizer, olha, eu identifiquei essa necessidade e aí eu posso entregar tal coisa e aí depois que você define o que é que você vai entregar, aí você também define como você vai entregar. Tem todo esse trabalho antes, né? Então tem muita gente que acha que a internet é produzir conteúdo no sentido de só gravar. E gravar é a ponta, né? O final, é o grãozinho de todo esse processo que está envolvido, né? Da produção, da projeção, da quantidade de pessoas, dos parceiros comerciais, enfim. Né? Então gravar é a ponta final, não se começa atingindo 100 pessoas, né? Centenas de pessoas, não se começa gravando vídeos. Né? Se começa nesse processo de entender, né, o mercado, de entender o cenário, de entender o que é que precisa ser entregue, né? Qual é a sede, né? Qual é a necessidade do público que você quer atingir. E aí você pode mesclar, né? Você pode mesclar as coisas que você sabe ou as coisas que você tem interesse. Aí, claro, aí é teu ambiente, né? Gravar um vídeo é o teu ambiente, é o teu jeito. Tanto faz do jeito que tu achar melhor, mas antes é necessário fazer todo esse contexto, né? É como se você estivesse aprendendo a cozinhar e você quisesse chamar lá uma galera para cozinhar, né? Para oferecer um jantar para eles. Mas aí você vai oferecer o primeiro teste, né? Tipo assim, você vai chamar o pessoal para fazer o jantar a primeira vez para eles comerem. É óbvio que não é uma boa estratégia, né? É óbvio que você precisa testar antes, cozinhar, fazer e tal. Depois que tá legal, que tá bom, ponto. Aí é que você marca para você poder oferecer isso para as pessoas, né? E de repente corre o risco de você cozinhar carne, ensopado de carne, e aí só vir gente vegetariana não vão comer, né, nada da sua comida. Então também tem isso, né? Então você vai ter que procurar as pessoas que comem carne para você escolher, ou se você quer atingir um maior número de pessoas, você vai, inclusive, talvez fazer 2 pratos, por exemplo, né? Enfim, ensopado vegetariano, enfim, é uma possibilidade aí. Bom, pessoal, olha só, né? 54 minutos. Essa modelagem, essa técnica de modelagem avançada, ela é relativamente simples, tá? Então eu faço aquele exercício de imaginação e aí eu vou falando o que me vem à mente, do jeito que me vem à mente.
Então, é claro, né, quando eu estou sozinho eu não vou falando, eu vou mergulhando nessa experiência. Eu resolvi falar para compartilhar contigo que está aqui. Como eu disse, pode ser que não tenha nada a ver, que essa estratégia que eu contei para ti aqui enquanto eu estava nesse processo de modelagem avançada seja algo que não tenha nada a ver com o Felipe Neto, mas a partir dessas experiências despertou em mim essas habilidades ou esses pensamentos. Ou talvez seja a estratégia que ele usa mesmo, ou que ele usou em algum momento, eu não sei, aí só ele poderá nos dizer, né, se esse material, se esse vídeo chegar a ele algum dia. O fato é que eu agradeço demais a tua presença, né, mesmo que seja aí 10, 20 pessoas assistindo. Me diz o que você achou desse formato, porque se for interessante eu vou continuar compartilhando. Né? Se for interessante, eu vou continuar fazendo do próprio Felipe Neto ou de outras personalidades e outras habilidades. De repente, você até tem alguma habilidade que você queira modelar e um modelo, então você pode me pedir para fazer para ti aqui no canal. Ou você pode fazer aí também na sua casa, enfim, né? Estuda sobre modelagem, tá? Lê sobre modelagem para poder facilitar aí a tua experiência, tá? Eu encerro esse vídeo então bem feliz, bem satisfeito por ter conseguido aqui organizar o meu tempo. Sei que ainda tem muita coisa para desenvolver, sei que ainda tem bastante coisa aqui para mergulhar internamente, para pesquisar e vou continuar fazendo isso porque para mim foi bem interessante, tá? Se você achou isso legal, esse vídeo legal, curte, se inscreve no canal, ativa as notificações, copia o link e compartilha, porque, nossa, você não sabe mesmo o quanto é importante para o produtor de conteúdo ver lá a quantidade de visualizações, a quantidade de compartilhamento, a quantidade de curtida. É sério, assim, esse é o índice, né? É o indicador de que o que a gente está produzindo está sendo interessante, está sendo consumido. Então, por favor, investe esses segundos aí, ou esse minuto da sua vida para pegar esse link e divulgar entre pessoas, mesmo que seja uma pessoa, 10 pessoas, 20 pessoas, manda para algum familiar, enfim, e também clicar aí nesses botõezinhos de curtir, de ativar as notificações e de se inscrever. Bom, então valeu, um forte abraço e até o próximo vídeo. Valeu!